E a partir daqui começa um fenômeno vital chamado termômetro de conexão, né? Para a gente ver, a gente lança uma expressão, porque não tem nada receitinha pronta. A gente tem uma linha mestra para entender do negócio que a gente faz, vende ou presta serviço, enfim, e entender o mercado que a gente está inserido para poder sacar as possibilidades. Então não é uma fórmula que se aplica em todas as questões sem mudar absolutamente nada. Não, existe uma adequação. Então, num termômetro aqui que eu fiz, então de conexão. Então, a primeira ideia nesse termômetro o primeiro grau ali do termômetro é chamar atenção. Se eu conseguir, né, me fazer ouvir lá no início, como no exemplo anterior, eu consegui chamar a atenção do João. O João viu que eu não estou de brincadeira. O segundo grau da conexão é a confiança. Teria uma sequência ali, né? Então eu consegui demonstrar para o João e aí eu já entro para poder falar então daqueles produtos que eu disse que, né, tem tudo a ver com o negócio dele. E no terceiro grau da confiança, que isso pode acontecer naquele momento ou numa continuidade, é o João me escutar quando eu estiver demonstrando e provando para o João que eu sou a melhor solução para ele. E o quarto grau é aquela apresentação, né, mesmo tendo falado dos meus produtos, que é minha solução, né, tudo de bom, eu também não vou demonstrar o desespero, aquele que eu coloquei lá, o gatilho mental do desapego, né? O sexto é eu quero saber mais sobre esse fornecedor, me interessa esse tipo de diálogo, esse tipo de informação, essa postura, para mim é interessante. E o sétimo, e daí para frente, são comunicações regulares. Vocês viram, talvez não tenham percebido, mas eu pulei aí o quinto grau aí do meu termômetro. E o quinto grau do termômetro eu vou descobrir quem é essa empresa. Então, da mesma maneira que você quer saber quem é o cliente, quanto tempo ele está no mercado, se ele está tudo ok com ele, como é que está a capacidade de pagamento dele, qual é o potencial dele. Hoje em dia, e já faz muito tempo, o cliente também quer saber do fornecedor. Ele quer saber se aquela empresa não está em sites de reclamação, né? Ele vai direto nesses sites olhar, ele vai olhar os comentários de quem comprou produtos e serviços deste fornecedor. Ele vai perguntar para as pessoas do ramo se conhece o fornecedor, a concorrência, porque antigamente concorrência não se falava, hoje em dia concorrência troca ideia. Porque mesmo existindo duas hamburguerias, o foco de um é um público, ou daqui a pouco mistura tudo, mas cada um tem seus atributos, os seus valores para chamar atenção. E não é porque o outro não vai saber nada do outro que tu vai ser melhor ou pior, enfim. Hoje em dia as pessoas estão num outro nível e já conseguem trocar figurinhas. Claro, os segredos principais não, né? Aqueles molhos exclusivos que eu falei lá do João, ele não vai contar para ninguém, né? Então, isso vai ser preservado. Outra questão, ele vai consultar também esse cliente as indústrias que fornecem para aquele distribuidor ou fornecedor, enfim. Então, a mesma pesquisa de crédito, ele vai fazer essa pesquisa de crédito com você, que você pode também estar lascado, né? Menos ou mais do que ele, ou enfim. Então, é checar a idoneidade. Ah, mas nem todo mundo faz isso. Claro que não. Nós estamos falando aqui de
não só clientes potenciais. Antigamente as pessoas tinham esse nivelamento. Só um cliente grande que tem determinadas posturas, tem algumas formalidades, segue alguns caminhos, como esse que eu estou citando aqui, de pesquisar, ver onde é que está entrando. E isso mudou, gente. Um pequeno cliente, justamente como ele é pequeno, ele não pode tomar um calote, ele não pode, enfim, ter problemas. Então, ele também quer saber, ele é pequeno, mas ele tem que preservar o pequeno dele, né? Porque hoje é pequeno, amanhã vai ser médio, depois vai ser grande. Então, esse cuidado, está todo mundo muito atento a tudo. Feito isso, descubra detalhes relevantes que é para poder ir contornando as objeções que elas devem surgir em algum momento, né, as dificuldades e as oportunidades na esteira de produtos. Ter todo esse cuidado, ter toda essa elaboração, não é para vender pouca coisa ou vender, né, só lá Deus sabe quanto. Não, é para vender da maneira mais eficiente, mais eficaz possível e contemplando aí todas as oportunidades que você tiver, ou consultor de vendas. E para isso, tem que estar sempre com as suas melhores palavras mágicas para aquele cliente que está sendo abordado. Então, no food service, palavras mágicas gerais é rendimento, economia, marca, variedade, logística e, somado a isso, contexto, para não colocar simplesmente uma oferta de um produto, de um serviço, de equipamento sem contexto nenhum. O contexto é como se fosse um tempero, né? Ele ratifica aquela oferta. Então, um exemplo até bem simples. E aí, voltando lá, estou aproveitando a hamburgueria do João. Eu dizendo aqui, né, João, um ambiente como esse, pensado, ele fica legal com porta-molhos, digamos que lá na minha empresa tenho isso, porta-molhos personalizados, ou um neon aqui indicativo para drinks e bebidas. De repente a gente pode ver uma parceria. O que tu acha? Que não é interessante? Lá na revista tal, no restaurante tal, na cidade tal, tem lugares bacanas que estão usando essa estratégia. Tem que tirar de algum lugar, só não vale mentir, né? Porque daí mentira tem perna curta. Um outro exemplo aqui de contexto, esse molho base que eu estou te passando aqui, João, ele pode agilizar vários pratos, vai agilizar a tua linha de produção, porque ele é neutro. Então você pode aí trabalhar picância, cores também, que é uma atratividade que, né, dizem que as pessoas comem com os olhos. E tem o toque do chefe. Então quer dizer, isso vai agilizar muita coisa. Você diminui a quantidade de produtos, você diminui a quantidade de informação na hora da linha de produção e vai ganhar eficiência no final. Pode ser que eu ganhe um ponto aí com o João, né? Minha solução é bacana. Uma outra aqui, cada embalagem é de 3 quilos, mas rende mais 1,5. Então, você tem aí 50% de produto sem perder consistência, sem perder sabor, sem perder qualidade. E no final, você economiza porque o custo do teu litro ele vai sair de X e ele vai virar Y. Acho que ganha o João também, de novo. Claro, são tudo situações hipotéticas, né? Pode ser que o João diga: não, mas eu tenho um que rende, sei lá, eu tenho um aqui e olha que tem mesmo. Eu tenho um produto aqui que consigo render aqui, sei lá, 3 litros.
Aí, muitas vezes, a gente já sabe qual é o tipo de produto que consegue fazer milagre. Se o João gosta de trabalhar com milagres, aí, aí tem que ver, né? Não é essa conversa aqui que vai ser legal para o João. Talvez eu não consiga convencer ele de nada, se ele tem essas saídas, digamos assim. Mas se não, se o João preza por economia, rendimento e quer qualidade também, então é comigo a conversa. Segundo a Unilever Solution, entre várias tendências na gastronomia, o aproveitamento total dos insumos é a pauta principal. Passa por sustentabilidade, pelo aproveitamento racional e desperdício zero. As empresas têm que economizar de qualquer maneira, porque as margens são super apertadas, então eles têm que ter do consultor de vendas uma assessoria de verdade. Estamos falando para um tipo de cliente, né? Mas todo mundo quer a mesma coisa. Não sei se todos se dispõem, né, a ouvir, a aceitar as sugestões que o consultor de vendas vai dar. A ficha técnica, que é um instrumento utilizado pelos restaurantes para poder ter ali todo o procedimento, o tipo de produto utilizado, quantidades, tudo de forma racional para não ter esse desperdício, algo que estava um pouco mais assim de lado, está sendo utilizado em pequeníssimos estabelecimentos para poder ter a questão do custo dos insumos na mão. Então, é algo que, se você não falava sobre isso com os seus consultores de vendas e os consultores de vendas não conversavam com os clientes, é algo que precisa ser repensado. E ainda dentro da conexão, mesmo depois da conquista, essa comunicação ela precisa ser regular. Mesmo depois de alguns pedidos ou de vários pedidos, tem que estabelecer algo que seja confortável para o cliente. Não pode encher o saco do cliente mandando 300 mil mensagens, um monte de coisa toda hora, que daí o cliente fica chateado e não entende aquilo como uma ajuda, né, na sua operação, enfim, no seu negócio. Então, ponderação aí, né? Mas não pode uma semana envia uma comunicação e depois só daqui a 2 meses. Aí enfraquece a relação de vez. Estamos aqui na sexta questão, que são as dores dos clientes. Qual é o maior medo dos clientes no food service? O maior medo, vamos aqui, não necessariamente nessa ordem de importância, mas ficar sem produto. Então, às vezes, por exemplo, se um cliente precisa de um pescado fresco, né, que ele vai usar no jantar, ele tem delivery e ele fica sem produto. Às vezes ele está numa região que não tem como se virar, ele não pode fechar que ele está numa região turística ou uma região de muito consumo, enfim. E aí como é que faz? Então, essa questão de ficar sem produto, seja lá o motivo que for, é uma das maiores dores dos clientes. Segundo, e aí eu vou dar um exemplo aqui de um serviço. Digamos que o João tem um fogão industrial e ele precisa ajustar as chamas, né? Então o técnico não vai poder ir. Como é que o João vai trabalhar tendo uma chama bem pequenininha ou uma chama gigantesca que quase pega fogo em tudo? É complicado. E o fornecedor precisa entender que as cozinhas elas têm uma rotina para executar. Aonde começa a sair os parafusos fora dessa rotina, eles já começam a perder tempo, e tempo é um fator primordial no food service. Tempo está presente em várias.
em vários momentos. Então, isso vai atrasar. Chegar na hora da refeição, na hora de um almoço, e isso não estar pronto, começar a atrasar, criar fila no estabelecimento, ou as pessoas não quererem esperar ir embora, enfim, é terrível, né? Não ter as coisas funcionando, não ter os produtos para executar. Um forno antigo, por exemplo, foi substituído porque estava dando problema, foi lá, comprou um forno novo, previsto para a data tal, tudo certinho, tudo confirmado, não chegou e o cliente já tinha dispensado o forno anterior. Então, complicado, né? Outra questão, bebidas chegaram com valor diferente do combinado, algo que é extremamente desagradável, que sugere uma série de coisas que não são legais. Então, nessa hora, a confirmação de tudo que é combinado, porque o que é combinado não sai caro, né? Então, isso precisa ser colocado. E por incrível que pareça, a gente gosta de regras. Quando você detalha, olha, eu posso te entregar de tal hora a tal hora, nos dias tais e tais, o meu negócio funciona assim, o teu limite de crédito é X. Então, se tudo tiver conversado, aí o que for exceção é fácil de tratar. O que não pode ter que lidar com a exceção o tempo inteiro de uma parte ou de outra. Né? Parte do cliente que está achando que isso dá, que aquilo também dá, que aquilo pode. Da mesma forma, o fornecedor. O fornecedor também é uma empresa que tem suas regras, que precisa tomar cuidado, que também trabalha com margem, que também precisa ter a sua lucratividade, precisa ter o seu funcionamento. Então, eu diria que ter um esforço máximo para deixar as exceções para serem exceções. Tirem elas do dia a dia. E aqui uma última questão nesse aspecto, que é a manutenção eterna, né? Manutenção eterna, checando sempre se está tudo ok, não só por parte do consultor de vendas, mas pelo responsável da empresa, por um coordenador, por um gerente, se for um cliente de potencial, tem N coisas que é possível fazer, porque não dá para ser simplesmente surpreendido. Então, a manutenção, um pós-venda, sempre vai evitar que os problemas tomem vulto e às vezes se tornem difíceis ali de resolver e pode acabar perdendo um cliente ou o fornecedor tendo um prejuízo, e não é bom isso para nenhum negócio, né? E em seguida, dentro da conexão, que daí aí já vamos trocar que nem em jogo, videogame aqui, vamos mudar de nível, que é assinar para esse cliente uma categoria. Digamos que hoje ele é bronze, não importa os critérios, cada negócio define os seus. Hoje ele é um cliente bronze, amanhã ele pode ser um prata, depois ele pode ser um ouro, e é preciso materializar esses graus. Não vai só dizer, não, a partir de hoje você é ouro. Tá, e aí, o que muda? Né? Então, sei lá, ele vai ter um serviço técnico, ele vai ter uma concessão em alguma coisa. Tem que ser algo interessante, faça pesquisa, converse aí com os parceiros de negócio, com as indústrias que têm uma vivência grande aí com todo tipo de cliente. Então, acho muito interessante essa valorização do relacionamento. E na hora de um consultor de venda interna, ele fazer a abordagem ou fazer a sugestão dele, João, vi que você... Aí já é outro João. João, vi que tu estás aí, eu te acompanho nas redes sociais e vi que você está com umas saladas maravilhosas. E eu tenho uns molhos aqui que é um lançamento sensacional. Você tem aqui
muitas opções, aí o João vai dizer, não, 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 eu já uso, né, com a marca X e tá tudo certo. Então, neste caso, nem sempre tudo que a gente oferece vai ser um sim, mas nunca, jamais, em tempo algum, deprecie o produto, o serviço ou o equipamento de um concorrente. Isso não é legal, mesmo que você tenha uma super intimidade, mas não é bom. Você sempre, ao invés de depreciar o outro, tem que sempre procurar valores diferenciais naquilo que você está oferecendo. E essas colocações pode ser e deve de uma maneira superior, né? Superior no sentido de palavras mágicas, economia, rendimento, versatilidade e por aí vai. O consultor de vendas ele também pode trabalhar a resistência do cliente pedindo permissão para mandar uma apresentação daquele produto e a apresentação elas podem variar para serem mais sedutoras. De que forma? Ao invés de mandar trocentos catálogos enormes, gigantescos às vezes no WhatsApp do João, manda um vídeo de menos de um minuto. As indústrias dispõem de muitos vídeos para ajudar o cliente numa compreensão rápida, ou o consultor de vendas ele pode criar a sua, se o fornecedor não tem lá pronto, né? Pode criar a sua apresentação, desde que seja algo orientado por alguém para não fazer todo mundo de qualquer jeito. Tem que ser coisas rápidas que o cliente possa olhar e já tomar uma decisão ou despertar ali um interesse nele sobre aquele produto. Uma amostra de produtos, né, se tiver dentro das condições e tiver como, e nesse caso da amostra, é sempre bom fazer uma amostra oficial e não oficiosa. Oficial é você mandar uma nota, discriminando aquele produto, que ele tem que ser entregue, né, como se fosse um pedido normal, e tem que deixar claro para o cliente, pedir a gentileza, olha, é super importante, eu posso te enviar a amostra, mas eu preciso desse retorno via e-mail, via mensagem, algo que possa ser registrado para que eu possa reportar isso à indústria e ao meu gestor, ao comprador, enfim, que às vezes isso implica numa tomada de decisão, ter aquele produto, não ter o produto, tirar de linha, ou enfim, aumentar a linha. Então, essa troca de informações com o consultor de vendas é muito importante. E uma forma também de convencimento para o cliente é dizer para ele, olha, se você experimentar esses molhos, pega um cliente seu lá que costuma frequentar o restaurante ou o hotel, enfim, e experimente, coloque para ele, olha, você está participando de uma pesquisa, coisa e tal. Isso para o cliente também tem um valor incrível, né? Ele ser escolhido para dar uma opinião a respeito. Com relação ao cliente novo, um prospect, dificilmente você vai ter a atenção daquele cliente na primeira ligação. Normalmente as pessoas estão fazendo alguma coisa, ninguém está parado, né, de bobeira. Provavelmente você não vai conseguir falar direto, alguém vai atender, vai perguntar de onde é que é e tem que dizer de onde que é, o que se trata aquela ligação. Eu sou fulano de tal, sou consultor tal, do distribuidor, do fornecedor tal, e eu gostaria de falar com a pessoa responsável por compra de produtos. E aí, digamos que atendeu alguém lá e vai dizer, não, mas o João agora não está, ou o João não pode atender, ou nós já temos um fornecedor, ou ainda envia um e-mail, então, de apresentação da tua empresa. Não tem como passar por cima de tudo isso. Aí alguns podem pensar, bem, mas se eu tivesse mandado uma mensagem no WhatsApp, o João não ia me dizer não. Aí vai cair aquele início lá.
Quer dizer, você descobre o celular do João, não pede permissão do João e já vai mandando produto, serviço, querendo vender para o João. O João nem sabe quem é você. Então, isso não é legal. Então, a tendência é ter uma rejeição violenta, a não ser que o João está desesperado, teve um problema lá no outro fornecedor e aí vai te atender rapidamente. Mesmo que ele mande, então, que dê essa orientação para enviar um e-mail de apresentação, um WhatsApp de apresentação, e aí começa algo bastante importante, que é sequenciar dentro de um funil de vendas, né? O ideal. O que é um funil de vendas? A sequência até chegar ao ponto de passar a atender aquele cliente ou não. Se comentarem aqui nesse vídeo, farei um só sobre funil de vendas. Mas voltando aqui, então sequenciar as abordagens. Bem, foi enviado um e-mail de apresentação, tá, e agora? E agora a gente então vai para essa apresentação, máximo de personalização possível, o máximo de informação possível. Se tiver alguma situação naquele momento para contextualizar, é melhor, né? Dá mais volume, dá mais valor e torna mais única aquela mensagem. E num segundo momento, né, se você manda essa primeira apresentação, o João visualizou, digamos que foi pelo WhatsApp lá que foi enviado por e-mail. Numa segunda apresentação, se o João não retornar, né, porque eu não posso ir lá apertar o pescoço do João para ele falar comigo, então eu tenho que mandar já uma segunda apresentação, um segundo e-mail, mensagem, enfim, personalizado ainda mais, porém com outros componentes, com gatilhos mentais da curiosidade, gatilho mental da novidade, vantagens, né? E, obviamente, somado à eficiência, rendimento, economia, né? Então, tem que tendo uma variação, pode dizer alguma coisa parecido, mas tem que ter essa variação de comunicação. Então, essa sequência de mensagens, o cliente vai dando sinais ou não, né, sobre o interesse real. Isso é que nem um relacionamento pessoal. Ninguém conhece ninguém no primeiro encontro e já casa. Até existem, mas acho que é só em filme. A maioria precisa de um pouco mais de tempo para gerar confiança, conhecimento. E nessa sequência de mensagens, qual é a ideia? É que surja a permissão, então, de falar um pouco mais sobre o seu produto. Né? Principalmente quando ele já tem um outro fornecedor, é importante essa conversa. E tem alguns pontos que o cliente deixa bem claro quando ele começa a se interessar, né? Quando ele quer saber mais de você ou quer saber mais do produto, é o momento de você perguntar. Posso entrar em contato pelo celular para a gente conversar? Qual é o melhor horário? Qual é o melhor dia? Que daí nós já vamos conversando diretamente, eu já te tiro as tuas dúvidas e fica mais rápido. Eu sei que você é uma pessoa bastante ocupada. Mensagem, ainda vai ler, o e-mail ainda vai olhar, sabe lá Deus que hora, quando, daqui a pouco passou batido, não viu. A ligação, ela tem vantagens, a resposta rápida, na hora, soluções, encaminhamentos. Essa é a vantagem. Uma outra questão, não use diminutivos. Minutinho, tempinho, momentinho. Isso passa uma ideia, é um sinal que não é tão importante assim. Então, os diminutivos, eles acabam desvalorizando a oferta do consultor de vendas e um futuro cliente, ou até mesmo cliente, ao invés de aproximar para dar aquela ideia, não quero te incomodar, é bem rapidinho, isso acaba espantando
o cliente e vai levar uma resposta normalmente, que já está lá engatilhada, feito um canhão, não, agora não, eu não posso, deixa para uma outra hora, depois a gente vê. Aí começam a aparecer as resistências. As resistências, às vezes, elas surgem por essas expressões que a gente acaba afastando o cliente. Mas normalmente eles admitem mais de um fornecedor. Então, se essa realidade ela existe, então não precisa ficar temeroso de fazer uma abordagem num cliente e oferecer seus produtos e serviço, mesmo sabendo que alguém já deve atendê-lo, se não na linha completa ou em alguma coisa que você se diferencia e ele não é atendido ainda.